Pessoal, boa noite para vocês. Essa aula a gente programou para fazer ela, né, o mais rápido possível, mas só conseguimos agora nessa semana. E eu acredito que todos que fizeram a compra do BogoBox já receberam, certo? Nós tivemos um mês de novembro extraordinário em questão de promoções que a do Terra promoveu para nós, né? Todos com certeza desfrutaram, né? E uma dessas promoções foi esse Bogo Box. E eu achei muito interessante trazer para vocês, porque a seleção de produtos que a do Terra ela fez para esse Bogo Box foi muito interessante, as combinações, as aplicações diversas. Então, eu falei, não posso deixar passar, eu preciso fazer uma aula sobre o Bogo Box. Nesse mês, vocês sabem, nós temos várias promoções especiais também. A gente já falou na semana passada um pouquinho junto com a nossa aromaterapeuta Dani. Falamos um pouquinho sobre aqueles óleos maravilhosos que nós vamos receber nesse mês, que foram presentes dados a Jesus, como o frankincense, a mirra e outras promoções também. Mas hoje vamos focar nestes óleos do nosso Bogo Box, tá? Eu fiz esse material e depois eu vou passar para vocês também esse resumo para que vocês tenham bastante facilidade em pôr o uso no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, com essa gama maravilhosa de produtos, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar rapidamente sobre cada um desses produtos que nós temos no kit do BogoBox, tá? Não vou ler para vocês, eu vou deixar esse material, como eu disse, depois em PDF para vocês, nossos clientes, consultores. Nós queremos mais mesmo que vocês tenham acesso a mais informações, tirem dúvidas e não tenham medo de usar, usando da forma correta, usando com os padrões de segurança, esses produtos, esses óleos essenciais que vocês adquiriram, eles vão ser úteis em muitas situações, tá? Então, pessoal, começando pelo Peppermint, que eu acredito que não tem uma pessoa sequer que entre no mundo da aromaterapia, o mundo do uso dos óleos, que não conheça o Peppermint ou que não vá conhecer, porque ele realmente é o nosso queridinho. Ele tem um aroma que é marcante, ele tem muitas aplicações, né? Desde a questão respiratória, questões musculares, as questões que, digamos, em relação à energia vital do nosso corpo, ele se manifesta de várias formas, podendo ser útil, tá? O peppermint, ele vai ter o mentol, a mentona e o eucaliptol como os principais componentes químicos, e isso faz com que o nosso corpo ele tenha uma respiração mais adequada. Então, se eu for dizer para vocês uma característica muito forte do peppermint, que faz ele se destacar, é a possibilidade de aumentar a oxigenação do nosso organismo. Então, quando a gente faz uma inalação do peppermint, ele aumenta a oxigenação em até 30%. Gente, vocês, para a gente tentar entender tudo no nosso corpo, ele precisa de produção de energia. E a energia que nós temos, ela também é obtida através da respiração. Então, quanto mais oxigenação o nosso corpo tem, maior qualidade e saúde dos nossos tecidos como um todo. Então, o peppermint, ele é um óleo muito interessante. Eu acredito que vai ser muito útil para aqueles que o têm e quem não tiver precisa ter. Nesse kit nós tivemos também ali, né, o lemon. O lemon também é um dos óleos, um dos 3 óleos mais utilizados em todo o Brasil, tá? O lemon, ele é o óleo essencial de limão siciliano. Ele vai ter principalmente a característica do limoneno em grande quantidade, e isso vai trazer para ele muitas possibilidades de ajuda ao nosso corpo em relação ao sistema imunológico, fortalecimento do nosso organismo em vários níveis, tá? Antes, eu não falei ali sobre as formas de uso, mas o peppermint é tópico, ingestão e aromático. O lemon, a mesma coisa.
Ele pode ser usado topicamente, pode ser feito em ingestão sem problemas e aromaticamente, tá? Grapefruit é mais um dos cítricos que nós temos nesse nosso kit. Então, o kit ele teve vários cítricos nessa formação desse BOGO Box. Eu achei muito interessante, porque óleos cítricos eles são aplicáveis para muitas coisas no nosso organismo, no nosso dia a dia, nas nossas emoções, tá? Depois eu vou trazer para vocês as combinações de óleos para a gente poder aplicar no nosso dia a dia é, de uma forma mais eficaz, tá? Mas falando de uma forma mais geral, o grapefruit, ele é muito característico de pessoas que têm interesse em emagrecimento, ele vai promover saúde do nosso fígado. Então, pessoas que às vezes lutam contra a balança, que têm problema de obesidade, normalmente elas vão ter também problemas em questão de retenção de gordura no fígado, elas vão ter problemas também, às vezes, gastrointestinais, né? Então, às vezes, constipação, questões que levam a problemas inflamatórios sistêmicos. E o grapefruit, ele ajuda muito na questão emocional, de ajudar as pessoas a conter aqueles desejos incontroláveis por doces ou outros alimentos, ou outros tipos de formas de alimentação, né? Às vezes a pessoa tem muito desejo por comer massas, e percebe-se que é algo às vezes incontrolável, e o grapefruit ele ajuda nessa saciedade, diminuindo os desejos por doces, ele ajuda também ao corpo a não reter tanto a gordura nas células adiposas. Então, ele é um óleo essencial muito legal para essas questões relacionadas a emagrecimento, tá? E as formas de uso, nós temos uso tópico, ingestão e aromático também para o grapefruit. Tangerina é uma queridinha, é um óleo que ele também é um cítrico e que ajuda muito em várias questões do sistema imunológico, gastrointestinal, pele. Então, ele vai ter várias aplicabilidades bem interessantes. Também, falando, né, de uma forma rápida, ele também vai poder ser o uso tópico, ingestão e aromático. Depois eu mostro para vocês as combinações. Rosemary não é um cítrico, ele é um óleo bem interessante, ele é bem estimulante, tá? Ele é um óleo essencial que ele tem algumas características, né? Então, às vezes, a gente até rotula o óleo essencial de acordo com uma aplicabilidade bem característica dele. Então, por exemplo, o peppermint a gente fala muito da questão do respiratório, do estímulo, do foco. O rosemary, ele já é considerado o óleo do estudante, porque ele tem já vários resultados de estudos científicos que mostram que ele trabalha muito a questão de memória, retenção de memória. Então, até mesmo para pessoas que têm patologias relacionadas a isso, né? Questões de demência, ele é um óleo que ele é muito aplicável, mas não somente para questões de patologias, e sim para questões do dia a dia. Então, por isso que ele pode ser considerado o óleo do estudante. Depois eu falo como a gente vai fazer o uso dele. Mas as formas de uso também são as três. Ele pode ser usado topicamente, ingestão e aromaticamente. Eucaliptus. Então, este óleo, ele vai ser bem interessante. Ele também vai ter o eucaliptol, que a gente tinha comentado ali, do peppermint, né? Mas ele vai ser mais ainda aplicável para as questões respiratórias e ele não é recomendado para ingestão, tá? Então, uma coisa que eu achei bem importante da gente frisar nessa aula de hoje do Bogo Box é que nós temos uma gama de produtos em que alguns deles são, sim, para ingestão, podem ser usados para ingestão, topicamente e aromaticamente, e alguns não, alguns a ingestão não é recomendada, tá? Então, eu acho bem importante a gente ter isso em mente. Temos aqui o material que depois vocês vão poder ler com tranquilidade, mas lembrem, o eucaliptus, ele não tem a recomendação para ingestão.
mas ele vai ter muitas aplicabilidades, tá? Então depois vocês vão olhar com calma, vão ler o conteúdo, o material, mas eu vou trazer aqui no final da apresentação aplicabilidades, formas de vocês usarem que vocês vão achar bem interessante. Mais um cítrico aqui do nosso BOGO Box foi o Wild Orange. Então, a laranja selvagem, esse óleo essencial, ele, assim como todo cítrico, ele vai trabalhar questões gastrointestinais, retenção de líquido, ele vai trabalhar também na concentração, né, a forma aromática. Mas uma coisa que é muito interessante dele é que ele tem efeitos calmantes que alguns outros óleos essenciais cítricos não têm. Ele vai ter o mirceno, que é esse componente químico que está em grande quantidade nele, que vai trazer essa possibilidade diferenciada do Wild Orange. Então, ele é um cítrico que a gente pode usar durante a noite no difusor. A gente pode fazer o uso dele, que ele não vai trazer estímulo, ele vai ser calmante, ele vai trazer a gente para um lugar de mais tranquilidade, de criatividade. Ele pode ser usado para situações em que a pessoa tenha insônia, e ele trabalha muito bem o emocional para situações de estresse e ansiedade. Então, este é um óleo essencial bem legal que vocês vão usar muito, tá? Formas de uso também, tópico, ingestão e aromático, ok? Agora nós vamos para um blend. O que seria um blend? Para quem está chegando agora no nosso universo dos óleos, blends são combinações de óleos essenciais e que a do Terra ela faz uma formulação específica e patenteada, tá? Então, ninguém consegue fazer um blend como a do Terra. É uma fórmula guardada a 7 chaves. E o que nós sabemos do blend são os componentes de óleos que são utilizados, óleos essenciais que serão utilizados nesse blend. Mas nós não sabemos as quantidades e sabemos as recomendações, tá? Então, o On Guard, ele é um blend que ele vai ter características bem fortes do aroma dele, que atrai bastante para a questão da laranja e da canela, tá? Então, para quem gosta de condimentos, então que lembre canela, cravo, o On Guard, ele é maravilhoso, você vai se apaixonar, tá? Ele vai ter um tipo de óleo de eucalipto, mas que não é o eucalipto do que nós vimos ali anteriormente, tá? Esse eucalipto, ele tem a indicação de ingestão. Então, não é o eucalipto que vocês têm no BOGO Box, tá? Mas quando vocês veem a composição, vocês veem que tem alecrim, tem eucalipto, tem canela, tem cravo e tem a laranja doce, tá? Mas esse eucalipto, ele tem indicação sim para poder fazer a ingesta, e por isso que nós fazemos a ingesta do On Guard. Então, o blend On Guard, ele vai ter o uso tópico, ingestão e aromático. Ele é o blend da imunidade, do fortalecimento. O On Guard seria como um guardião, como um escudo protetor para a nossa saúde, por isso do nome dele. Então, é um blend que a do Terra formulou que vai ser muito aplicável para as questões de imunidade, tá? Ele é quente, porque a canela e o cravo são óleos quentes, então a gente precisa sempre fazer a diluição dele, tá? Outro blend da do Terra, o Serenity. Esse óleo, esse mix de óleos essenciais da do Terra é patenteado também, e ele é especificamente para questões de sono, para questões de ansiedade, de estresse, tá? Então, ele vai ser o nosso óleo da serenidade, ele é calmante. Esse blend eu não vou nem falar, porque ele tem muitas composições aqui, né? Mas ele não tem a indicação de ingestão, ok? Então, uso tópico e aromático. Outro óleo essencial que nós temos no nosso kit é o Cedarwood, o óleo de cedro. Ele vai ser um óleo bem interessante para várias questões também, mas ele também não tem indicação de ingestão, tá? Então, nós vimos ali já o eucalipto, vimos o Blend Serenity e vimos agora o Cedarwood, que não tem indicação para ingestão, e sim para uso tópico e uso aromático.
Lemongrass. Lemongrass, sim, ele também é um óleo que tem muitas aplicabilidades e o uso dele é tópico, ingestão e aromático. Ele também é um óleo essencial bem forte, que quando a pessoa faz a ingestão, sente que ele queima um pouco. Então, a gente tem formas de ingerir lemongrass. Uma das formas é através de cápsulas de gelatina, tá? Tem pessoas, como meu amigo Enéas, que toma o OnGuard, o lemongrass sem problema nenhum, o OnGuard também, né, né, Enéas? Mas não é todo mundo que tem essa facilidade de ingestão dos óleos mais fortes. Então, a gente sempre recomenda um óleo que for mais forte, ou você pode colocar junto com um chá, no caso, o lemongrass combina muito, ou até mesmo misturando com uma fruta, um abacate, um mamão, tá? Ou através das cápsulas. São formas em que você vai ter mais segurança para fazer a ingestão desses óleos. Blend Adaptive, pessoal. O Blend Adaptive também não tem uso na ingestão, tá? Até tivemos ali algumas pessoas em dúvida, porque a do Terra lançou o Blend Adaptive para ingestão em cápsulas. Só que a formulação foi feita para ingestão daquele Adaptive, tá? Eles tiraram um componente. E no caso, o Adaptive que nós temos no BogoBox, ele é para uso tópico e aromático, tá? O Adaptive ele seria um óleo maravilhoso para situações de ansiedade, situações de síndrome do pânico, situações em que você precisa focar em algo, mas de uma maneira calma, tranquila, serena. Ele não é para todos que ele vai provocar sono, né? Então tem algumas pessoas que gostam de usá-lo também durante o dia. E, assim, pessoas que têm problemas em questão de humor, de estresse, de medo, vão ter o Adaptive como um óleo essencial que vai ser muito útil para o dia a dia. E nós tivemos aqui o grande finale, que é o Helichrysum. Helichrysum Taut, ele é um óleo essencial, que ele é da Sempre Viva, tá? Ele é bem especial, tem um valor agregado mais alto, tá? Então, aqueles que ganharam, deem valor a esse rolon que vocês receberam. É um rolon que ele é preciosíssimo, tá? E ele tem várias aplicabilidades, e eu já vou falar para vocês. Como ele é um rolon da do Terra, todos que são rolons e assim, esses touts aqui, eles são para uso tópico, tá? E aromático, ele não tem a indicação de ingesta também, porque além do óleo essencial, ele vai ter uma diluição em óleo de coco, e ele é formulado para realmente a gente passar nas mãos, inalar, ou para passar na pele, em várias situações, mas não é para ingestão, ok? Já o Helichrysum de 5 ml, ele é o óleo essencial puro e pode ser ingerido, sim. Então, eu fiz aqui algumas combinações para vocês porem em prática o uso desses nossos óleos do kit BogoBox, tá? Então, para reforço imunológico, o que eu indico para vocês? Falando de forma geral, para adultos, tá? Ingestão, ingestão de OnGuard, ingestão de tangerina. Pode ser algum outro cítrico? Pode, mas a tangerina ela ajuda muito nas questões de imunidade. A tangerina ela tem uma característica de trabalhar muito no nosso intestino. Então, ela ajuda na limpeza intestinal e ajuda o nosso intestino a produzir neurotransmissores, tá? Então, a tangerina ela vai ajudar muito, porque o nosso sistema imunológico ele se desenvolve muito relacionado ao intestino, ok? Então, a ingestão de OnGuard e tangerina é algo que é imprescindível para a gente trazer um reforço imunológico. A gente tem também receita de mel, que a gente pode introduzir ali o lemon, a gente pode introduzir alguns outros óleos, como a melaleuca, como o frankincense. Para várias situações a gente pode adaptar. Mas, de uma forma geral, você que tem o OnGuard, a tangerina, use todos os dias, que isso vai ajudar muito na questão imunológica. E no uso tópico, vocês lembrem sempre, o OnGuard ele pode ser usado topicamente, só que ele é um óleo quente, ele é uma mistura quente, então precisa ter uma diluição simples.
O que é uma diluição simples? Quando a gente fala de adultos, de crianças maiores ali, né, crianças maiores de 8 anos, é, é a gente fazer ali uma colher mesmo, uma colher de sopa de óleo de coco ou azeite de oliva. Você coloca 2, 3 ou 4 gotas do óleo essencial e pode massagear na pele. Pode deixar um rolãozinho reservado. Pode colocar uma etiquetinha no rolão, colocar lá, reforço imunológico. Tá? Então, com os óleos do kit que vocês têm, eu indico para você fazer o uso de um guarde e um cítrico nesse rolon, tá? Aí, o que é bem importante vocês saberem, quando a gente faz o uso de cítricos na pele, tem que ser à noite, ou em alguma região que não vai ser exposta ao sol. Quando a gente expõe a nossa pele a algum cítrico e a gente expõe ao sol, pode existir uma reação, né, por causa de um componente que chama as furanocumarinas, que tem nos frutos cítricos, nas cascas dos cítricos, e que elas reagem na pele e podem escurecer, deixar a pele mais escurecida na região. Então, o que que eu indico? Faz o uso desse uso tópico, a gente vai mostrar em outras aplicações também, o uso de cítricos à noite. E aí, 12 horas depois, você pode expor a tua pele ao sol sem problema algum, tá? E em relação ao reforço imunológico, aromático no difusor, coloca um guarde, coloca cítrico. Vai ser uma combinação perfeita para fortalecer a tua imunidade, tá? Conforto respiratório. Aí nós temos alguns óleos que eu mencionei ali, como o peppermint, como o eucaliptus, tá? Que vocês podem usar e vai trazer muito conforto respiratório. Então, vocês veem que interessante essas combinações que a gente pode fazer com um simples kit que vocês adquiriram. Vocês vão ter ali cuidado com a imunidade, conforto respiratório, depois vocês vão ver aplicabilidades cosméticas para primeiros socorros, tá? Então, para conforto respiratório, a ingestão de um guard também é indicada, junto com o cítrico, e para pessoas, né, adultas, ingestão de 2 gotinhas de peppermint pela manhã. O peppermint ele ajuda a destrancar as vias aéreas, a abrir mais as vias aéreas, tá? E a ingestão dele vai ajudar na oxigenação do teu corpo, então a recuperação vai ser melhor quando você faz ingestão também do peppermint, tá? Em questão de conforto respiratório, eu coloquei algo que é uma curiosidade aqui, que é o uso tópico do Helichrysum, para pessoas que estão com congestão nasal, tá? Passa esse rolão que vocês receberam na região dos seios da face. Vai ajudar muito a destrancar o nariz e aí você já vai conseguir ter um conforto respiratório maior também. E aí o uso tópico também, peito e costas, pode usar o Lemon, peito e costas, eucaliptus, peito, face e pés, peppermint, para melhorar o respiratório. Uma coisa que é importante, eu até coloco assim, quando a gente faz a ingestão de peppermint ou o uso tópico do peppermint, façam isso de dia. O peppermint, o rosemary são óleos que eles são mais estimulantes, tá? Então não é interessante fazer o uso deles à noite, porque isso vai contribuir para um estímulo que à noite a gente não precisa, ok? Foco, concentração e estudos. Então, lembre que eu falei, o alecrim é o óleo do estudante. Então, para isso, a gente vai usar bastante o alecrim. O alecrim, ele tem uma contraindicação, que é importante de dizer, que é para pessoas que têm um histórico de convulsão. Porque o óleo essencial de alecrim, ele é muito estimulante para o cérebro, justamente porque nós temos aí, a gente vê os resultados nas questões de memória, de concentração e foco. Ou seja, é um óleo essencial que ele vai estimular os nossos neurônios, a nossa massa cerebral. Oi! Cala a boca, Pedrinho. Opa! Então, pessoal, para quem tem algum histórico convulsivo, a gente vai usar outros óleos, mas não o alecrim, tá? É importante dizer isso, mas não aqueles que não têm alguma situação de doenças convulsivas, situações de histórico convulsivo,
use e não tenha medo, tá? De uma forma segura, a gente vai ter muita eficiência dos nossos olhos. Então, eu coloquei indicação aqui, né, no caso, para ingestão para adultos, tá? 2 gotinhas de peppermint sublingual durante o dia e 1 gotinha de alecrim você pode tomar na água. Isso vai ajudar bastante na questão de concentração, energia também e foco, tá? E a ingestão do óleo de alecrim foi que eu falei para vocês que ela nos permite ajudar muito na memória, tá? O uso aromático também, o uso tópico também, mas a ingestão de alecrim, ela nos proporciona esse up nas questões de memória para o nosso corpo, tá? E aqui eu fiz alguns blends de aromático no difusor para você utilizar quando estiver em estudo, tá? Quando estiver fazendo, precisando, né, numa reunião, quando você estiver necessitando mesmo de concentração, utilize esses blends aqui, ó. Peppermint com o lemon um pouquinho, né? Um pouquinho mais de lemon, um pouquinho menos de peppermint, alecrim com peppermint ou somente o alecrim. Lembrando, isso tudo pensando durante o dia, tá? À noite não. À noite, daí você cessa, a partir de umas 4 da tarde, cessa o uso ali do difusor com alecrim, com peppermint, para que você não venha ter o teu sono prejudicado, porque eles ajudam muito nessa questão de estímulo. E falando em sono, então, nós temos vários óleos essenciais interessantes para o sono, tá? Ingestão, lemongrass antes de dormir, tá? Eu vi já relatos de uma idosa que ela tinha um problema grave de insônia e tomando 2 gotinhas de lemongrass com o leitinho que ela tomava antes de dormir, ela teve resultados extraordinários. Então, assim, a ingestão de lemongrass com aquele cuidado, tá? Tomando em cápsula ou misturando com uma bebida, porque ele é bem forte. E durante o dia, tome tangerina. A tangerina ela tem resultados de estudos científicos que demonstram que ela, na ingestão, ela foi muito eficiente para pessoas com insônia, justamente porque ela equilibra o nosso sistema gastrointestinal e ajuda o nosso corpo a ter mais equilíbrio na produção de neurotransmissores que depois vão ajudar demais nas questões de relaxamento, ok? Uso tópico, uso de Adaptive ou Serenity. Então, sempre fazendo essa diluição simples com um óleo de coco, pinga algumas gotinhas ali, faz uma massagem nas costas, massagem nos pés, faz esse uso tópico que traz essa sensação de conforto, de relaxamento e vai ajudar demais no sono, tá? Isso façam de noite, tá? Façam, porque senão ainda corre o risco de você desmaiar no trabalho, desmaiar não, mas dormir no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, se você fizer o uso de Serenity, né? Por exemplo, massageando, porque a pele absorve, vai para a corrente sanguínea e você vai ter o efeito desse relaxamento profundo. Então, tomem cuidado, usem à noite que é melhor. E o aromático no difusor, à noite, a tangerina durante o dia, tá? Então, ela vai fazer aquele trabalho de um equilíbrio do nosso organismo ou algum outro cítrico, né? Mas a tangerina não vai ser tão estimulante. E no difusor, à noite, a gente tem várias combinações. E esse Bogo Box foi muito interessante por isso. Ele teve vários óleos que você pode combinar de acordo com o teu olfato, que te agrada mais, do que te deixa mais é, No atual. confortável, né? Nem tomou banho, tá morrendo de sono caindo aqui uma boca. Deixa eu ver se eu consigo aqui desativar o áudio. Uma pessoa aqui com o áudio ligado. Então, pessoal, façam esses testes de sentir os aromas, saber o que te agrada mais, o que não agrada tanto, e vai testando esses blends de acordo com aquilo que te agrada, né? E depois você vai enfrentando aqueles que você não gosta tanto, porque isso tudo tem uma explicação na aromaterapia, né? Mas, por exemplo, para o sono, procure aquilo que te traz mais conforto. Então, pessoas que gostam de um aroma mais amadeirado vão amar o cedarwood. Pessoas que gostam de um aroma mais doce vão amar o Serenity. E também a combinação de Serenity com cedro vai ficar mais agradável para quem não gosta tanto do aroma tão terroso, não gosta do aroma tão doce, né?
Então, a gente vai fazendo essas jogadinhas. Cedro com cítrico, que é o Wild Orange, para usar à noite, também é maravilhoso. Adaptive, que já tem a lavanda na composição, tem o Wild Orange. Se você colocar um pouquinho mais de Wild Orange, vai ficar mais cítrico o aroma. E o Lemongrass. O Lemongrass, ele é um aroma bem forte, né? Aquele do capim-limão. Então, você precisa testar, mas eu vejo que ele preenche os ambientes onde ele está colocado, né, no difusor. Então, é um aroma forte que o bom é você utilizar ele, é, somente ele, né? E se você quiser depois se arriscar a fazer combinações, não tem problema, tá? Mas o lemongrass para usar à noite, ele é bem indicado. Para ansiedade, gente, já estamos concluindo a nossa aula, tá? Lemongrass, antes de dormir, a ingestão dele vai ajudar muito. E ingerir o Wild Orange durante o dia. Isso vale também para tangerina, tá? Mas usem o Wild Orange. Uso tópico para ansiedade, Serente Adaptive, que são já os blends formulados pela Terra com esse propósito, tá? Aromático com as mãos. Por que eu coloquei essa observação? Porque uma pessoa que sofre com ansiedade, ela vai ter ansiedade em vários momentos do dia, à noite também. Então, ela precisa ter acesso rápido ao óleo essencial para que ela não entre em uma crise, ok? Então, nem sempre a pessoa está trabalhando com um difusor ligado, ela nem sempre vai ter acesso na faculdade ou na escola ao óleo essencial no difusor, né? Então, para isso, sempre carregue na tua bolsa os óleos que você sabe que vão ser importantes para você em algum momento do dia para te trazer, te proporcionar relaxamento em situações de estresse e ansiedade. Então, para isso, nós temos pingando na mão, fazendo a conchinha, né? Feche os olhos, inale profundamente durante 2, 3 minutos, com uma respiração profunda. Inala profundamente e expira devagarzinho, tá? Isso para a ansiedade é essencial. Você ter uma respiração que ela seja uma respiração lenta e profunda, né? E aí você vai fazer o uso pingando 2 gotinhas do óleo essencial do teu interesse, que você goste mais. Pode ser o Adaptive, pode ser o Cedro, pode ser o Lemongrass, pode ser o Serente, pode ser o Wild Orange. Para essas situações de ansiedade vão ser maravilhosos. Então, assim, tá, pessoal? Devagarzinho, 2, 3 minutos, ou até você sentir que o teu corpo ele está se estabilizando. E, gente, é sério, não é só uma questão de, eu acho que me provoca uma sensação boa. Eles vão atuar no teu cérebro, tá? Por isso que a gente fala, os óleos essenciais da Terra são seguros e eficientes, são eficazes, tá? Você deve utilizar óleos de boa qualidade, porque eles vão realmente ter um efeito no teu sistema límbico, sistema das emoções, de uma maneira muito forte. E isso vocês já vão perceber que vai diminuir o taquicardia, vai diminuir a sudorese, tudo que está relacionado a essas crises de ansiedade através de inalar o óleo essencial e fazer também esse uso tópico e a ingestão, ok? Para aromático no difusor, também fiz algumas combinações aqui que eu passo para vocês, tá, pessoal? Finalizando aqui, temos desintoxicação, detox, energia e emagrecimento. Gente, vocês sabem que eu sou fã do sistema Meta Power, certo? Quem conhece a gente de mais tempo sabe disso. E o sistema MetaPower, ele nada mais é do que um mix de óleos, também elaborado pela Doterra, que tem peppermint, grapefruit, lemon, canela, tá? Então, vocês têm vários desses componentes do MetaPower, vocês têm nesse kit. Então, para detox hepático, para energia para as tuas células, para emagrecimento, a esses óleos eles vão ser maravilhosos. E daí eu coloquei aqui para vocês a indicação da ingestão, tá? De Wild Orange ou tangerina antes de dormir. Pela manhã, lembrem dos óleos que são mais estimulantes, peppermint e rosemary. Vocês vão fazer um revezamento, tá? Então, vocês vão tomar ali 2 gotinhas de peppermint, pode ser sublingual, pela manhã.
ou 2 gotinhas de rosemary pela manhã. Vão fazer esse revezamento, não vão tomar junto, tá? Então, um dia você toma o peppermint, ou durante uma semana, numa outra semana você vai tomar o rosemary, e eles vão ajudar o teu corpo a, desde o início do dia, ter energia que vai ser obtida da queima de gorduras, tá? E você vai perceber que o teu corpo vai ter um maior desempenho durante o dia com esses óleos essenciais. Além disso, nós vamos ter ali o grapefruit, lemon e o on guard. O on guard eu coloquei aqui porque ele vai ter a canela, o cravo na composição, que são termogênicos. Eles vão ajudar também o teu corpo a queimar essas gorduras acumuladas, tá? O grapefruit ele vai ajudar o teu corpo a não assimilar para si as gorduras, então elas vão ficar mais circulantes e elas vão ser queimadas em forma de energia. Então é uma queima cetogênica que a gente fala, tá? Então é uma forma de obtenção de energia maravilhosa, super saudável. Isso vai ajudar também no desempenho, essas ingestões vão ajudar no desempenho dos rins, tá? Na limpeza renal. Então, é um detox bem interessante. O uso tópico eu coloquei aqui tangerina, grapefruit e eucaliptus para as questões de celulite. Pessoas que têm problemas de emagrecimento normalmente têm essa retenção de líquido e gorduras em algumas partes localizadas. Então, para isso, você vai fazer o uso desses cítricos aqui durante a noite, lembrem, né? Fazendo também com uma diluição simples, ou o eucaliptus, se for durante o dia, tá? Aromático no difusor, também nós temos aqui alguns, né? Peppermint e cítricos, eu coloquei aqui lemon ou grapefruit durante o dia. Rosemary, cítrico durante o dia. On guard e peppermint durante o dia também. Formas de você obter energia através do aromático. Dores musculares e circulação. Então, aqui nós temos alguns óleos interessantes, pessoal. Lemongrass, ele vai ser atuante para tendões, para dores articulares, tá? Pessoas com artrite, pessoas que têm algum tipo de patologia das articulações vão fazer o uso do lemon e o uso tópico vai ser bem interessante para isso. Helichrysum, pessoal, dores de origem nervosa, então problemas de nervos mesmo, né? Às vezes a pessoa ela teve uma situação de um impacto que gerou problemas nos nervos, tá? Lesões ósseas também vão ser tratadas com Helichrysum e problemas de sangramento como hemorragias são estancadas com Helichrysum. Então, Helichrysum, ele é um rolon que você pode colocar no teu kit de primeiros socorros, porque para situações graves, como situações em que possa ter uma lesão óssea ou hemorragia, ele vai ajudar, tá? Minha mãe teve uma vez que fazer um enxerto no dedo dela, muitos anos atrás. Ela teve um tumor ósseo, teve que tirar uma parte do osso. E há uns tempos atrás ela fez umas artes, acabou fazendo força com a mão e começou a sentir um pouco de dor. E eu já falei, ó, pega o Helichrysum, vai usando o Helichrysum que ele vai ajudar na cicatrização óssea, tá? Então, teve até uma situação agora no nosso grupo ali do Universo dos Olhos, em que uma situação de emergência, né? É claro que isso não nos priva, não nos exime da responsabilidade de procurar atendimento médico em situações de fraturas, em situações de traumas graves, né? Mas a gente pode fazer um trabalho de até ter o atendimento médico, a gente fazer uso dos olhos em pronto atendimento, né? E o Helichrysum, então, ele é bem interessante para situações que envolvam nervos, ossos e também sangramento, tá? Então, além disso, dores musculares em geral, nós temos eucalipto, peppermint, tá? Então, esses são óleos que vocês vão poder usar para dores musculares, de forma geral. E os cítricos, para questões circulatórias, como retenção de líquido, né? Então, essas questões de circulação, os cítricos vão ajudar muito. E cuidados com a pele, pessoal. Nós temos nesse kit Box, ingestão, nós temos os cítricos, que eles vão ajudar muito na qualidade da nossa pele, tá? Cítricos com muita água. E o On Guard também, para nos ajudar nas questões intestinais que levam à desbiose, que pode levar a dermatites. Então, cuidados com a pele envolve também a ingestão de alguns óleos, tá?
E eu coloquei aqui exemplos, tá? Uso nos cabelos, por exemplo, nós temos no kit de vocês Rosemary, que ajuda na queda, para queda, né? Situações de queda, de alopécia. Rosemary. Questões de deixar o cabelo mais sedoso, mais hidratado. Cedarwood e lemon para cabelos oleosos, tá? Então, assim, 2 gotinhas eu coloquei, porque você pode colocar 2 gotinhas na tua mão, usa o teu shampoo doTERRA, que é maravilhoso, e ó, massageia, passa nos cabelos, ok? Simples. Pode colocar no shampoo? Pode, mas pode também fazer o uso no momento que você estiver tomando banho. E para a pele, de forma geral, nós temos tangerina para pele seca, fazer uma diluição, e aí, no caso, se for pele do rosto, uma diluição maior. Então, 1 gotinha para 10 ml de óleo carreador, tá? Tangerina, ela ajuda na pele seca, o grapefruit para peles oleosas, tá? E o cedarwood para acne, psoríase e dermatites, tá? Tudo com diluição, tá? Esses óleos para pele, principalmente do rosto, diluição em óleo de coco ou creme neutro, tá? E se for usar os óleos cítricos, à noite, 12 horas depois você pode se expor ao sol. Antes disso, não. Ok, pessoal? Então é isso. Abro aqui para perguntas. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, eu peço perdão por ter me estendido um pouquinho, né? Que são muitos olhos, mas eu gostaria muito mesmo de fazer essa aula com vocês, porque acredito que foi uma gama muito interessante de olhos que nós recebemos nesse BOGO Box, e eu não queria deixar de estar ajudando os consultores nesse acompanhamento, né? E os nossos clientes em aprender a usar com alegria esses produtos maravilhosos que foram recebidos. Fiquem à vontade se quiserem abrir o microfone para fazer pergunta. Não sei se tem alguma pergunta aqui no nosso chat. Acho que não, não tem. Certo, pessoal? Nenhuma dúvida? É verdade, Márcio. O BogoBox estava maravilhoso mesmo. Então é isso, pessoal. Imagino que vocês estejam já com as dúvidas sanadas, mas eu vou salvar aqui em PDF esse arquivo que eu fiz, tá? Dessa apresentação, e eu vou mandar com alegria para vocês, porque eu quero que vocês possam desfrutar dessas maravilhas dos nossos óleos essenciais com segurança. Aqueles que ainda não são clientes da doTERRA, não são nossos clientes, chame o consultor. Meu esposo está me lembrando ali, porque realmente, às vezes, tem algumas pessoas que são convidados, né, nossos, e estão aprendendo mais sobre esse universo e querem conhecer esse universo dos olhos. Então, chame seu consultor, não fique de fora, tá? Esse mês é um mês bem especial, mês de Natal, fim de ano, em que a doTERRA ela promoveu também umas promoções bem interessantes. Então, chama o consultor de você e faça teu pedido para receber ainda nesse ano esses óleos maravilhosos, tá, gente? E nós vamos ficar muito felizes em estar ajudando vocês a aprender mais sobre esse universo dos óleos. Uma boa noite, fiquem com Deus e vamos conversando ali no nosso grupo exclusivo dos nossos clientes. Beleza, pessoal? Um beijão para vocês. Boa noite, Tchau. Alice.